Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Escritora Rúvia e no vídeo de hoje nós estamos de volta com o quadro Adaptações. E hoje nós vamos falar sobre o livro e sobre o musical Querido Evan Hansen. E diferente dos outros vídeos que eu já fiz para esse quadro, Querido Evan Hansen tem um diferencial. Na verdade, o livro não deu inspiração para o musical da Broadway, que tem o mesmo nome, Dear Evan Hansen, mas na verdade esse musical da Broadway que deu inspiração para o livro, que foi escrito pelo Paul Emmett junto do Steven Levenson, Benji Pasek e do Justin Paul. Inclusive o Steven, o Benji e o Justin, eles foram responsáveis por trabalhar no musical da Broadway. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o musical, mas antes não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, com todo mundo que gosta de livros e de musicais. Porque se você ama livros, filmes, séries e musicais, seja bem-vindo ao Escritora Rúvia, que aqui é o lugar ideal para você. Dear Evan Hansen foi um musical original da Broadway, escrito por Benji Pasek e o Justin Paul, com libreto do Steven Levenson e a direção de Michael Griffith. Inclusive o Pasek e o Paul, os dois foram responsáveis por trabalhar na trilha sonora de dois filmes muito famosos, La La Land e O Rei do Show. O musical teve sua estreia oficial em julho de 2005 na Arena Stage em Washington. Já a produção Off-Broadway foi durante o tempo de março a maio de 2016. Em dezembro de 2016, Dear Evan Hansen estreou oficialmente na Broadway no Music Box Theatre. E originalmente a produção da Broadway foi estrelada por Ben Platt, Rachel Bay Jones, Laura Dreyfuss, o Mike Faist, Jennifer Laura Thompson, Michael Parker, Will Roland e a Kristen Young. E o musical fez muito sucesso, de forma que ele ganhou vários prêmios importantes na área de teatro, como o Tony Awards, e também ele ganhou um Grammy Awards. Foi um musical que fez muito sucesso. E no Tony Awards, o musical foi indicado a 9 prêmios, sendo que ele ganhou 6 deles, incluindo a categoria de melhor performance de um ator principal em musical. Agora que a gente já falou um pouquinho mais dessa parte técnica do musical, de quem fez o quê, dos prêmios que ganhou, dos atores que interpretaram originalmente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a história do livro e do musical, que é basicamente a mesma, já que o musical serviu de inspiração para o livro e pessoas que estavam envolvidas no musical também participaram da escrita do livro. Querido Evan Hansen vai contar a história do Evan Hansen, que é um adolescente super tímido e que tem muitos problemas de ansiedade. E com as aulas prestes a recomeçar, a ansiedade dele está lá nas alturas. E para poder tentar ajudar, ele escreve várias cartas para si mesmo. É uma técnica que seu terapeuta recomendou para ele poder falar um pouco sobre seus sentimentos, para ele se expressar melhor, para ele poder tentar se conectar melhor com o mundo. E em meio a isso, essas cartas que ele escreve, essas idas ao terapeuta, a mãe dele também tá tentando ajudar, tá tentando dar maior força, que ele quebrou o braço, tá com gesso. E a mãe dele fala assim, Evan, pede para os seus amigos assinarem seu gesso. Aposto que isso vai fazer você se tornar muito popular, que todo mundo vai querer falar com você, saber o que aconteceu com o seu braço quebrado. Ela tenta dar essa maior força para ele. Só que o primeiro dia de aula não dá tão certo assim, as coisas não acabam sendo tão boas assim. Pra começar, a crush suprema do Evan, a Zoe Murphy, ela nem dá bola pra ele, ela não liga pra ele, nem percebe a existência dele ali perto. E pra piorar, o irmão dela, o Connor, ele é meio que um valentão na escola e ele acaba esbarrando no Evan, acaba sendo meio grosseiro com ele, meio que esbatendo nele no meio do refeitório e causa uma cena muito grande e o Evan fica desconfortável. Já começa assim, sendo ignorado pela crush, ainda tem que... E o valentão da escola ainda esbarra nele. Começou bem um dia, né? Não, começou não, coitado, e o pior, isso nem está por vir. Depois disso, Evan resolve aproveitar um tempo livre de seu dia para poder escrever uma carta para si mesmo, falar como é que está sendo esse primeiro dia de aula, das coisas que já aconteceram. E nisso ele acaba falando sobre a Zoe, de como ela é bonita, mas de como ela também não dá muita atenção pra ele. Ele escreve sobre seus sentimentos, sobre o que ele tá sentindo. E adivinha quem chega justo nessa hora que ele tá lá escrevendo essa carta toda sentimental, falando sobre a crush? Adivinha quem chega? Se você falou Zoe, você está errado. Mas se você falou Connor, parabéns, você acertou e não vai ganhar nada porque não tem nada para te dar. A questão é, o Connor chega lá justo no momento que o Evan está escondendo a carta. Os dois têm um diálogo meio legal. O Connor se desculpa com ele, acaba assinando o nome dele no gesto do Evan, mas quando o Connor vê a carta que o Evan está escrevendo, quando vê que o Evan está falando da Zoe, o Connor fica muito bravo, ele briga com o Evan, pega a carta embora e some. E o Evan fica lá desesperado, achando que o Connor vai mostrar a carta pra Zoe, que a Zoe vai achar ele estranho por ele estar escrevendo sobre ela. 1000 pensamentos começam a incomodar o Evan, que ele fica morrendo de medo pensando no que o Connor vai fazer com aquela carta.
Alguns dias se passam e nada do Evan achar o Connor pela escola e ele lá, todo ansioso, temendo o que pode acontecer. E em um belo dia, a diretora pede que o Evan vá à sala dele, que ela precisa falar com ele. Porém, quando ele chega, quem ele encontra é o senhor e a senhora Murphy, os pais da Zoe e do Connor. E eles querem falar com o Evan porque o Connor se suicidou, ele se matou, e eles encontraram no bolso do Connor uma carta que estava escrito: "Querido Evan Hansen." Automaticamente, ao encontrar essa carta, os pais do Connor pensaram que era uma carta que o Connor escreveu para o Evan, que eles eram amigos. E o que o Evan faz? Conta para os pais do Connor que aquilo era um engano, que na verdade aquela era uma carta que ele escreveu para si mesmo, um exercício de ser o terapeuta? Não! Ele mente para os pais do Connor e constrói essa narrativa de que eles eram amigos, muito amigos. O Evan não consegue contar a verdade para o senhor e para a senhora Murphy de que, na verdade, aquela era uma carta que ele escreveu para si mesmo, que ele nem era amigo do Connor, que os dois não tinham nada a ver, nunca tinham conversado direito na escola, só que ele não consegue. Ele vê que aquela carta é tão importante para os pais do Connor que ele resolve mentir, criar essa narrativa que os dois eram muito amigos. E assim começa toda essa questão, essa mentira do Evan criar uma narrativa de que ele e o Connor eram grandes amigos e que ninguém sabia sobre essa amizade, que era uma amizade meio secreta entre os dois. A partir daí, todo mundo começa a falar sobre o Connor na escola, sobre a morte dele, de como era muito triste, e automaticamente, pelo Evan ser amigo dele, ele se torna popular. E nisso, ele começa a conversar com várias pessoas e ainda tem a chance de conversar com sua crush suprema, a Zoe Murphy, a irmã do Connor. Porém, à medida que as mentiras vão aumentando e que o Evan vai dando mais detalhes sobre essa amizade, vão aparecendo algumas inconsistências nessa história, nos e-mails que ele se forjou para poder fingir que eles eram amigos. Algumas inconsistências vão surgindo nessa história e no final a bola de neve vai estourar, vai virar uma avalanche e o Evan vai ter que encarar todas as consequências desse problema, dessa sua mentira. A primeira mudança que eu vejo entre o musical e o livro é que no musical logo começa, a gente vê um diálogo entre o Evan e sua mãe e logo em seguida começa a música Anybody Have a Map, que a gente vê a mãe do Evan e a senhora Murphy falando como é difícil criar os filhos, que as complicações de lidar com os adolescentes é meio que um desabafo delas, assim, tentando compreender como é lidar com seus filhos. A gente vê uma cena do Evan com a mãe dele, depois a gente vê uma cena na casa do senhor Murphy, da senhora Murphy, todo mundo na mesa, comendo e discutindo. Enquanto isso, no livro, a gente não tem isso. O primeiro capítulo do livro serve para poder contextualizar a gente sobre a história do Evan, de como é a vida dele. A gente não vê muita relação do senhor e da senhora Murphy, da questão da família deles, presente ainda nesse primeiro capítulo. Então você já nota essa diferença entre o livro e o musical logo nesse começo. Outra coisa que também me chamou muita atenção foram as aparições do Connor Murphy, tanto no livro quanto no musical. Ele meio que aparece como se fosse a consciência do Evan em relação a isso, só que, pelo que eu senti no livro, acaba sendo muito mais aprofundado. Em alguns capítulos nós temos a narração do Connor. Toda vez que tem essa diagramação do númerozinho romano, sem ser em caixa alta, é um capítulo do Connor narrando que a gente vê a vida dele de quando ele era vivo. E a gente consegue entender um pouco mais sobre a vida dele, do que fez que ele cometesse suicídio. A gente passa a conhecer o personagem com uma profundidade muito maior. Além disso, se você for tentar comparar o texto exato do musical com o texto exato do livro, você vê que algumas piadinhas foram tiradas fora de contexto. Tem um encontro entre o Jared, que é um cara da escola, que conversa com o Evan. Quando o Evan chega lá com o braço quebrado, o Jared vai fazer uma piadinha de como o Evan quebrou o braço. Eu não vou repetir aqui essa piadinha, porque aqui é um canal Conteúdo Família. E é muito engraçado, em diversos momentos você ri. No livro é engraçado, mas eu sinto que no musical é muito mais. O Will Holland é sensacional, eu amo esse ator. E o jeito que ele interpreta o Jared, as piadinhas que ele faz, é muito, muito, muito engraçado. Eu consegui ter acesso à versão original da Broadway, consegui assistir e eu ri demais do começo ao fim. A mãe do Evan tá sensacional, tanto é que a atriz também recebeu um prêmio, um Tony Award, se não me engano. O Ben Platt tá sensacional nesse papel, que ele é muito seguro. Então, na maioria das vezes, ele fala olhando pro chão, que ele não tem muita coragem de encarar a pessoa, e ele fica muito nervoso. O Jared também é sensacional. Você ri do começo ao fim com Dear Evan Hansen, que é maravilhoso esse musical. E se você é fã do Ben Platt, aproveita essa dica e assiste The Politician, uma série da Netflix que foi dirigida pelo Ryan Murphy, o mesmo criador de Glee. E nessa série você vai ver o Ben Platt, ele canta algumas músicas com aquela voz de anjo lindo, e ele também está atuando ao lado da Laura, que fez a Zoe Murphy. Então é mó legal ver que depois de tantos anos os dois se encontraram novamente nessa série.
E por mais que o cenário de The Evan Hansen não seja tão exuberante igual de Wicked, isso não diminui em nada a qualidade do musical. Por exemplo, tá lá na casa do Evan, mostra o quartinho do Evan. Na casa do senhor e da senhora Murphy, a mesa de jantar. No quarto do Connor, a cama do Connor e alguns objetos pessoais. É um cenário mais simples, só que isso não interfere em nada na qualidade do musical. Que as músicas são muito bonitas, os atores foram excelentes, os diálogos são bem engraçados, então você consegue rir, se divertir, emocionar. E o tema que o musical trata é muito importante, que fala sobre saúde mental, do diálogo entre pais e filhos. E então tem temas muito relevantes, e acho que isso é responsável pelo grande sucesso que o musical fez na Broadway, porque o musical é tão exaltado. O musical e o livro são duas obras sensacionais, e por mais que existam algumas pequenas diferenças, eu acho que ambos merecem ser exaltados de qualquer maneira. E eu faço esse quadro não é com o intuito de diminuir uma obra em relação à outra, porque é muito injusto você querer diminuir, porque a técnica para você escrever um livro é bem diferente de como você fazer um musical. Não tem como você comparar isso, porque são técnicas e processos bem diferentes. O meu intuito com esse quadro é poder apresentar histórias de livros e de musicais incríveis e exaltar essas duas formas, porque os livros me fazem viajar e sonhar, e musical pra mim é uma coisa mágica. Quando o pessoal canta, eu me emociono demais. Então, eu quero poder passar essa magia pra vocês, tanto a magia dos livros quanto a magia dos musicais. O meu intuito é isso, de fazer com que mais pessoas leiam e conheçam musicais, porque são duas obras artísticas maravilhosas. Tanto o livro quanto o musical merecem ser exaltados. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da história desse livro e desse musical sensacional. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações e me contem aqui nos comentários se você já conhecia a história de querido Evan Hansen, se você tem vontade de assistir o musical ou de ler o livro. Vamos ter esse bate-papo aqui que eu adoro isso, de conversar com vocês. Obrigada e até a próxima!